Se eu fosse você agora, pegava papel e caneta porque isso vai cair no Enem. Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou passar mais um conteúdo que vai cair no Enem, sim, pessoal. Urbanização. Para começar, precisamos entender o que significa, qual é o conceito dessa palavra urbanização. E a gente tem dois conceitos. O primeiro conceito é da demografia. A demografia fala que urbanização é a relação entre a população urbana e a rural. Quando nós temos uma maior população urbana do que rural, nós chamamos isso de urbanização. Agora, não é somente esse, nós vamos ter também na arquitetura e urbanismo, urbanização significa um espaço dotado de infraestrutura. Bom, vamos parar para pensar aqui já de cara então. Um espaço dotado de infraestrutura para urbanismo, para arquitetura, é urbanização. E agora a favela? Favela não é toda cheia de infraestrutura, certo? Então ela é considerada área urbana? Para arquitetura e para urbanismo não. Mas ao mesmo tempo ela não é um espaço agrário. Portanto, e aí? Aonde que ela vai se classificar? Dentro da arquitetura e do urbanismo a gente vai ter a suburbanização. Os subúrbios, as regiões periféricas, que aí vai ser um outro assunto. Mas agora vamos voltar aqui para a demografia, que é a relação entre a população urbana e rural, que diz lá da urbanização. A urbanização brasileira, ela acabou acontecendo principalmente quando tivemos aqui, da década de 60 para a década de 70, quando a população urbana acabou passando a população rural aí na sua quantidade. E dessa maneira, então, a população urbana tem a sua maioria hoje com cerca de 85%, quase 90%, se a gente colocar aí os últimos dados. Bom, só que assim, dentro desses processos de urbanização, nós vamos ter então o quê? Vamos ter as chamadas funções de cada cidade. Cada cidade acaba ocupando, tendo uma característica, tendo uma importância. Se a gente pensar lá no início das primeiras cidades no Brasil, vamos entender as cidades ali que formaram no litoral brasileiro como áreas de escoamento daqueles produtos que a colônia mandava para Portugal. Então ela tinha uma função. Com o tempo, claro, essas funções elas foram sendo modificadas. Mas essa função, na verdade, é o que vai determinar a característica e a importância dela perante as outras. E aí nós temos as conexões. As cidades acabam se interconectando, fazendo relações devido às suas importâncias. Por exemplo, São Paulo, cidade de negócios, área industrial. Rio de Janeiro, cidade turística. Curitiba, cidade turística de negócios. Vamos ver uma cidade como Brasília, poder público, poder político centrado ali. Nós vamos ter cidades como Campina Grande, que vai ser um grande polo comercial. Vamos ter Camaçari, que é um polo petroquímico. Enfim, nós vamos ter diversas funções dessa cidade. E agora, essas funções elas acabam tendo uma importância para outras cidades ao redor, formando redes. Agora, dentro das redes urbanas, Milton Santos classifica as redes como redes materiais e redes imateriais. Bom, quais são as redes materiais? As redes materiais são rodovias, ferrovias, cabos telefônicos, cabos elétricos. Tudo isso são redes materiais que conectam uma cidade à outra. Agora, e as redes imateriais? As redes imateriais seriam os fluxos de comunicação, os fluxos financeiros, os fluxos de mão de obra e de pessoas. Esses são fluxos imateriais, redes imateriais que vão determinar as redes urbanas. Quanto maior é essa rede material e imaterial, vai classificar as cidades num nível de hierarquia. Uma cidade mais importante do que a outra porque ela tem mais conexões nessas redes. E aí nós temos então essa maior ou menor importância das redes, chamamos de hierarquia urbana. Dentro da hierarquia urbana, pessoal, nós vamos ter cidades globais, como é o caso de São Paulo, vamos ter metrópoles nacionais, como é o caso do Rio de Janeiro, vamos ter metrópoles regionais, como, por exemplo,
Curitiba, Goiânia, vamos ter aí Recife, cidades então que vão ter conexões mais regionalizadas e assim passando até a cidade, o centro local, que vai ter pequenas conexões devido à sua importância. Então, à medida em que essas redes materiais e imateriais ganham importância em relação às outras cidades ao redor ou até mesmo longe, nós chamamos isso então de uma cidade com maior hierarquia urbana. Perfeito? Entendido até aí? Tá, Silvestre, mas e a urbanização do Brasil? Como é que acabou acontecendo? O que acabou gerando ao longo do tempo? Bom, quais foram as causas da urbanização no Brasil? Para começar, as causas da urbanização principal acabou acontecendo devido ao fim do ciclo do café em 1940. Bom, o café, na verdade, ele teve um grande baque em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Óbvio, o café brasileiro não foi mais vendido para o seu principal consumidor, que era os Estados Unidos, e com isso os cafeicultores passaram a diversificar a sua economia, passaram então a investir em outros pontos. Qual foi o principal ponto aí que eles acabaram investindo? Na indústria. Então, as indústrias começam a surgir a partir de 1930, mas o governo Getúlio Vargas ele começa a dar aquela importância, aquele investimento a partir da década de 1940. Com isso, as cidades passam então a receber os primeiros aportes de indústrias e essas indústrias que acabam se formando principalmente na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, acabam desenvolvendo e atraindo muitas pessoas para esses lugares. Mas foi só isso? Foi só a industrialização? Sim, eles viam dentro desse processo industrial mão de obra, uma demanda muito forte do que de mão de obra. E essa demanda de mão de obra acaba-se então atraindo pessoas, gerando fluxos migratórios regionais. Esses fluxos migratórios vindo do Nordeste, vindo da região Centro-Oeste, do Sul, em direção a São Paulo. Mas aí nós vamos ter também um ponto principal aqui, aquele processo migratório conhecido como êxodo rural. Silvestre, o que é êxodo rural mesmo? Saída das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Por que melhores condições de vida? Porque houve, nesse processo de desenvolvimento agropecuário, as novas tecnologias a partir de 1950 provenientes da Revolução Verde, uma melhor tecnologia, melhor maquinário, concentração de terras, os grandes proprietários passam a ter mais terras sobre o domínio deles e quanto maior o nível tecnológico, menor a necessidade de mão de obra, consequentemente o desemprego na área rural. E essas pessoas perdendo o seu trabalho, então, ou elas buscavam as novas fronteiras agrícolas, ou grande parte delas iam buscar o quê? A sua condição de vida, o seu sustento dentro das cidades. Então, essa mecanização e concentração do campo gerou aquilo que nós chamamos de êxodo rural e essas pessoas viam nas cidades o quê? Perspectivas de qualidade de vida. As pessoas olhavam para essas grandes cidades e diziam, não, é lá que eu vou ter o meu trabalho, é lá que eu vou ter meu sustento, é lá que eu vou ter a minha nova vida. Então esse sonho da cidade grande para a população rural era muito forte. E, claro, dentro desse aspecto, então, nós vamos ver que a partir da década de 70 é que nós vamos ter uma diminuição cada vez mais profunda da população rural e um aumento cada vez mais vertiginoso da população urbana. Até porque, pessoal, quando começa todo esse processo de desenvolvimento das cidades, desse aumento expressivo das áreas das cidades, nós vamos ter problemas também. E o principal problema que acaba acontecendo é a macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, importante colocar que é o processo de que o poder público não consegue acompanhar com políticas públicas o crescimento das cidades. E isso faz com que crie áreas urbanizadas e áreas suburbanizadas ao redor, como aquilo que eu falei lá no começo, espaços que não são dotados de infraestrutura. Isso a gente vai chamar então de macrocefalia urbana. Dentro desse processo de macrocefalia urbana, nós vamos ter
um grave problema chamado de segregação espacial, também conhecido como gentrificação. Segregação espacial ou gentrificação. Se liga, a cidade começa no centro e ali vai ter gente de tudo quanto é jeito, pobre, rica, enfim. À medida em que o poder público coloca ali as suas políticas públicas, sua infraestrutura, aquele lugar passa então a atrair mais pessoas. E com o tempo, o custo de vida desse local passa a ficar cada vez mais caro, não dando condição a todas as pessoas que moram ali de sobreviver e de manter o seu sustento. Consequentemente, mais pessoas estão chegando nesse ponto e as pessoas com menor poder aquisitivo acabam vendendo esses terrenos, essas casas que estão mais centrais, porque elas não dão mais conta de viver ali por causa do custo de vida. Consequentemente, eles vendem e vão morar onde? Nas áreas periféricas. Dentro dessas áreas periféricas, então, vamos ter uma região formada por população mais pobre. O centro para os ricos, a periferia para os pobres. Isso a gente chama de segregação espacial ou gentrificação. Agora, além dessa segregação espacial e dessa gentrificação, a falta de políticas públicas de geração de emprego e renda vai criar também a terciarização da economia. Lembra, não estou falando terceirização, estou falando terciarização, ou seja, o aumento do setor terciário da economia nas áreas urbanas. E esse setor terciário nas áreas urbanas, ela não vai focar principalmente aí em tecnologia, em desenvolvimento de ciência, não, vai ser aquele tipo de setor terciário que tem menor poder aquisitivo, que tem menor capacitação, que vai ser justamente os trabalhos mais simples. Vai ter ali o vendedor, vai ter o camelô, vai ter o limpador, vai ter as pessoas que vão viver ali do serviço mais simples. E hoje em dia nós temos o quê? A chamada uberização da economia, que aí as pessoas vêm-se sem trabalho e vão buscar então seu sustento no quê? Nesses sistemas de aplicativo. E dessa maneira, então, eles conseguem o seu trabalho sem uma carteira de trabalho, sem uma condição de vida digna, sem ter direitos trabalhistas. E isso a gente chama também de informalidade do setor terciário, ok? Agora, além da macrocefalia, da segregação, da terciarização, nós vamos ter impactos ambientais. Com o aumento da população, com o aumento da circulação de automóveis, acaba se liberando muitos gases nocivos. E aí a gente vai ter o quê? Inversão térmica. Quando nós temos, na época do inverno, a falta de circulação primária da atmosfera. Vamos ter também a chuva ácida, quando esse aumento de dióxido de carbono, de óxido nitroso e também de gases de enxofre vai gerar a chamada chuva ácida nesses lugares. Além disso, vamos ter também as ilhas de calor. Quanto mais tiver impermeabilizado esse solo, quanto mais prédio, mais vidros, maior vai ser a reflexão desse lugar e a tendência é que as áreas centrais vão ter uma maior temperatura. Isso chamamos de ilhas de calor. Além da tão famigerada o efeito estufa, que também vai ser bastante impactado aí, porque ela vai criar uma massa de carbono que vai fazer com que a luz entre e impeça que o calor faça aí a sua saída. E dessa maneira temos impactos ambientais atmosféricos. Vamos ter também poluição dos rios, devido à ocupação dessas pessoas e a liberação de efluentes nesses córregos. Vamos ter a má destinação do lixo, que devido ao aumento da população vai ter aí uma quantidade maior, a formação de lixões, que é um depósito a céu aberto de lixo, mas temos aí também diversos outros problemas, como a ocupação de encostas, que vai gerando ali um grave problema, pois qualquer chuva vai causar um deslizamento, um desmoronamento, e isso também pode custar muitas vidas. Então percebam que impactos ambientais também acabam acontecendo com a urbanização. Agora, quando há esse aumento da população constante, normalmente essa população de uma determinada cidade, ela ultrapassa os limites do município, alcançando então essa mancha urbana, outra mancha urbana da cidade próxima, formando então um processo conhecido como conurbação.
conurbação, quando duas ou mais zonas urbanas fundem-se, formando uma única faixa aí de urbanização. Dessa maneira, nós vamos ter também problemas relacionados à distribuição do transporte, da educação, da segurança, e isso então as cidades criam comitês gestores, os estados, o governo federal, as chamadas regiões metropolitanas. E essas regiões metropolitanas vão ser criados, então, esses comitês gestores, esses órgãos gestores das regiões metropolitanas, para tentar trabalhar as políticas públicas de maneira mais, digamos, integradas. E assim formar toda uma qualidade de vida necessária para essa galera aí. Agora, essas cidades que crescem e crescem e crescem também acabam gerando problema de falta de mobilidade. Então, cidades próximas, muitas pessoas acabam morando numa cidade e trabalhando na outra. Um processo migratório que conhecemos como migração pendular, pêndulo. A pessoa sai de um lugar, vai para o outro, volta para casa. Sai de um lugar, vai para o outro, volta para casa. Esse processo, então, faz com que seja necessário transporte público, seja necessário trens, metrôs, ou vai ter muito carro e vai gerar um grave problema também na cidade, e aí contribuindo com problemas de impactos ambientais e diversos outros problemas aí, beleza? Isso vai cair no Enem, e eu tenho certeza que agora você sabe. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!